Falando de uma forma mais recente para o desenvolvedor, tá? Uma coisa que é interessante é que muitos desenvolvedores hoje em dia vão trabalhar na área de desenvolvimento sem entender como é que a internet funciona, como é que é roteador, como é que é roteamento de pacote, etc., como é que é o protocolo IP e tudo mais. Mas se você estudar essa parada, você vai descobrir uma coisa desalentadora. A tua informação pela internet, por exemplo, quando você conecta numa API, etc., ela passa por vários intermediários, tá, ao longo da internet. Se você der um comando tem um comando antigo chamado traceroute, que ele mostra o endereço IP de cada um dos intermediários. Tá? Tem uma versão mais recente chamada MTR que faz a mesma coisa, que é até mais bonitinho. Então você vai ver o endereço IP de todos os roteadores que são intermediários nesse negócio. Às vezes tem 20, 30 roteadores. Todos esses roteadores têm acesso ao teu tráfego. Eles podem ver tudo. Então, se você passar senha, passar informações confidenciais, eles vão ver. Tá? 99% do tempo eles não fazem nada de mal, eles só estão interessados realmente em rotear o teu tráfego. Mas eles podem ver, interceptar, tá? Mudar, interferir com o teu tráfego. Então, o teu tráfego varia. Okay? O teu tráfego, ele passa, ele tende a vazar, ele passa por lugares, tá entendendo? Que você não tem controle e que muita coisa de mal pode acontecer aqui, tá? No meio do caminho. Redes Wi-Fi. Redes Wi-Fi, se você colocar uma rede Wi-Fi sem senha, todo mundo vê tudo que você está fazendo e dá aqueles ataques, tá? Que você está acostumado que o camarada dá hijack no seu browser, dá hijack no seu site, etc. Isso é muito comum em cybercafé e tudo mais. E é por isso que se usa, por exemplo, o WPA, toda aquela infraestrutura de criptografia que tem dentro do Wi-Fi, para te dar um certo nível de privacidade. Então, a criptografia, na verdade, ela já foi implementada e ela está em vários lugares, tá? Para evitar esse tipo de problema. Um exemplo também que eu gosto muito de dar para os desenvolvedores, é muito comum, você já deve ter visto isso 1 milhão de vezes, então quem deve ter puxado muita orelha de muito desenvolvedor júnior por causa disso, camarada no banco de dados coloca o nome do usuário e assim as claras. Ok? Aí o cara que faz o backup tem acesso a absolutamente todos os senhas de todo usuário do teu sistema. Okay? E é por isso que a gente cifra, a gente criptografa as senhas dos usuários, para que o pessoal que faz o backup, ou, por exemplo, eu já vi uma coisa horrorosa, okay? Eu já vi o gênio colocar o backup full do banco de dados, ok? O dump completo do banco de dados, no document root, então ele foi publicado, ok? Aí o camarada vai lá, baixa, o banco de dados do Enem vazou uma vez por causa disso, baixa inteirinho via internet. Né? Fazendo até só um parênteses no que você colocou, né? Quase chorei agora. Já puxaram muita orelha de desenvolvedor júnior. Cara, eu já vi isso em equipe só de sênior. E as senhas claras, tanto a gente fala o dado em trânsito ou o dado em descanso, mas tava lá aberto, a senha. Enfim, só um parênteses aí, não é só o júnior não, a galera faz cagada mesmo. Só vai piorando o nível, né? Só vai piorando o nível. A cagada é uniformemente distribuída, a verdade é essa. Tá? Senioridade não é garantia de competência, né? Então, a gente tem 1 milhão de motivos para criptografar, para tentar conter esse tipo de coisa. Tá? E o que é engraçado é o seguinte, aquelas coisas das expectativas de coisas. Tecnicamente falando, você pode arguir, nesse exemplo aí que eu falei do banco de dados que tem vazou, você pode arguir que a burrada foi do operador do backup. Ele não tinha nada para fazer o backup no documento root, cacete. Ok? Mas veja, às vezes a gente precisa nos defender de nós mesmos. Tá? Até os nossos membros de equipe as pessoas cometem erros. Tá? Errar é humano. Okay? Então, a criptografia ela serve como uma medida preventiva contra uma série de problemas, tá? Que podem acontecer em outras camadas, seja as camadas técnicas, seja as camadas humanas do sistema. E, ao mesmo tempo, é isso que torna a criptografia tão poderosa e, ao mesmo tempo, tão difícil, porque nós, seres humanos, não somos muito bons de prevenção, né? A gente é melhor de reação. Né? Então, a criptografia é uma medida essencialmente preventiva. Tá? Mas ela é absolutamente essencial, absolutamente fundamental. Eu costumo dizer o seguinte, ok? Se você pergunta para mim, a resposta, se você perguntar para mim, Marco, qual é a resposta mais curta que você pode me dar para por que a gente precisa criptografar? Eu respondo da seguinte maneira para você. Por que a porta do banheiro público é opaca e não transparente? Simples assim, né? Pela privacidade. Ok.